sabes o Bragança, meu? Está no hospital, o gajo. É. Ele quer azinho. Mas vamos lá, malta. Já está a entrar aí, pessoal. Vamos partilhar já isto, que é para ver se chega aí a maltinha. Acabamos de ver um... Eu ia dizer um grande jogo, mas, sinceramente, a minha opinião é que não foi assim um grande jogo. Um clássico, pai. É um grande jogo. Valeu pelos 15 minutos. Eu ia perguntar ao Helder, é um clássico ou é um derby? É um clássico, pá. Eu vou-te dizer, eu estava a ver o jogo Palmeiras com o Corinthians no domingo e o comentador disse este clássico do futebol brasileiro, sabe, pá, não é um clássico, é um derby, pá. As duas são de São Paulo, é isso, não é? É isso, estás em grande. Veja porque ela é bom, pá. Veja é bom. Pensa sempre assim, um derby é um Sport Atlético, assim não te enganas. Sim. O derby é da mesma cidade, não é? Ou da mesma região. Pode ser da mesma região. Já pode ir para o canal 11. Já estou no canal 11. Os outros são os imitadores, o 11. Gosto desses gajos. É o que dizem. Enganadores, pá, imitadores, pá, imitam um gajo, pá, esses gajos. Mas é, pessoal, pá, boa noite, já está aí a malta a entrar. Hã? Eu ia dizer boa noite a todos, em primeiro lugar. O Canal 11 é um dos grandes projetos da gestão do atual presidente da Federação. Pá. É o Canal 11, a escola de futebol, a Portuguese Football School e os estágios da seleção. E o 11 para cada lado. Eu acho que sim, ele podia adotar o 11 para cada lado, realmente, eu acho que sim. Olha, eu vejo-me naquele canal, porque é um canal que respeita também muito o futebol. E eles têm evoluído bastante, porque pá, já passa jogos de futebol bons, pá, já passa o futebol brasileiro, e olha, dão bastante ênfase ao Campeonato de Portugal, Taça de Portugal. Neste fim de semana, eu não sei se vocês souberam, este fim de semana deu um jogo muito interessante, o Salgueiros-Gondomar. O Gondomar foi ganhar 3-1 ao Salgueiros, foi um jogo muito interessante, que no Canal 11. Viste quem é que vai treinar o Salgueiros, Bruno? É o Rui, como é que ele se chama? Aquele que teve no adjunto do Porto. Rui Quinta. É o Rui Quinta, vai treinar o Salgueiros. É engraçado como o Salgueiros consegue atrair esse pessoal, não é? Epá, acho que basta o nome de Salgueiros que atrai. É normal. Muito bem. 3 minutos de conversinha fora, agora vamos para a nossa conversa. Está bem estruturada, bem ensaiada. Ou seja, não ensaiamos nada, nem estruturamos nada, somos mentirosos. Boa noite a toda a gente, aproveitem e partilhem já aí a live, já está aí pessoal aí a ver. Vamos começar, hoje temos muito futebol para falar. Eu optei por não falarmos hoje do achómetro, porque temos aí 2 clássicos para falar, para a jornada. Não falar do Porto Sport. Diz? Não percebi, Marco. É um melão para o Marco. O Marco está a pedir um melão, pá. Não, os melões não interessam, pá. Siga para vir. Vamos lá. Depende dos melões. Vamos começar com o jogo que terminou há pouco, o jogo da Taça da Liga, meios finais da Taça da Liga, que está a ser realizado no estádio de Leiria. Já há muito tempo que não vi aquele estádio. Na minha opinião, achei aquilo com muita poluição visual, pá. Achei muitas cores, muita publicidade. Mas isso são pormenores. O Estado de Leiria recebe então a edição da Taça da Liga. Começou hoje com as meias finais Futebol do Porto Sporting. O Sporting bateu o Futebol do Porto por 2-1 nos últimos minutos do encontro. Não foi aos 92, mas andou lá perto. E Marco, vou começar por ti. Como é que viste o jogo? O que é que te apetece dizer sobre o jogo? Bom, acho que se calhar para o Porto era bom que o jogo tivesse acabado um bocadinho mais cedo, não é? Pelo menos ia a penaltis. Mas lá está. Acho que se calhar o Sérgio Conceição, apesar de ter feito algum sentido as substituições que fez, acho que já pode ter passado ali uma mensagem de retranca. O Sporting manteve-se. Em português, não é? Manteve-se ali a acreditar que poderia na mesma, pelo menos, conseguir um empate ainda nos 90 minutos para levar o jogo para penaltis. E enquanto o Porto, as substituições que fez, acho que recuou um bocadinho a equipa e também se já
não contava com alguns jogadores titulares, não é? As substituições naturalmente foram por opções que geralmente não têm tantos minutos ou que não têm tanta qualidade. E isso notou-se depois também na forma como o Porto perdeu o controle do jogo. O Sporting começou a se aproximar mais, começou a ganhar alguns livros e depois acaba por Giovanni em dois bons golos dar a volta ao marcador. Mas também é um pouco. Está bem, eu entendo o que queres dizer e o Sérgio Conceição recua a equipa, depois também apanha-se a ganhar por uma bola a 0. É interessante porque nós só estamos a falar, a conversa foi do jogo, mas nós só estamos a falar praticamente dos 80 até o fim do jogo. Da minha opinião, resume-se a isso o jogo. Mas o que eu queria dizer é, o Sérgio Conceição apanha-se a ganhar, né? Faz umas substituições mais defensivas e isso é verdade, não digo que não. Mas o Sporting também acaba por empatar o jogo em 2 lances de gênio, principalmente o primeiro. É uma bola parada, a bola sobra ali. Se calhar, obviamente que é sempre não é, muito abrangente, mas o João Barça não tem aquele lance de gênio. Se calhar estávamos a falar que o Sérgio Conceição fez boas alterações. Percebes o que eu estou a querer dizer? É sempre arriscado quando tu colocas a equipa, quando estás a jogar e procuras a depois tentar segurar o resultado. Principalmente numa meia final e principalmente quando a partida está para acabar. Aqui, claramente, depois as coisas acabaram por castigar, se calhar, um bocadinho o técnico que tentou segurar o resultado e que tentou segurar o gol de vantagem que tinha. Se bem que eu acho que o Sérgio Conceição teve muito bem na forma como apresentou a equipe. O que é que queres introduzir, Bruno? Não, eu ia dizer ao Marco, eu não vejo por esse prisma. Eu acho que o Sérgio Conceição não teve assim tão mal. Ok? Porque... Então. Eu acho que ele pensou bem no jogo. Atenção, eu acho que o Sérgio Conceição pensou bem no jogo e mesmo as substituições acabam por não resultar como tu disseste, Helder, porque o Sporting em 2 lances, pronto, o primeiro até um lance de gênio, vamos dizer assim, um bom golo, acaba por resolver o jogo. Porque eu acho, Marco, acho que neste aspecto, acho que não critico tanto o Sérgio Conceição. Ele pensou bem no jogo, desde o início, a maneira como ele põe o Marega jogando, não na linha, mas desculpa, o Corona. Eu disse Marega, desculpa, é o Corona. A maneira como ele põe o Corona atrás do Marega, foi isso que eu queria dizer, e não encostado a uma linha. O Porto, na primeira parte, tem um futebol muito mais agradável do que, por exemplo, demonstrou contra o Benfica, ou mesmo até na segunda parte. Gostei muito de ver o Corona naquela posição. Ele pensou muito bem o jogo nesse aspecto. Agora, ele quando pensa em defender, ele faz rigorosamente o mesmo que fez contra o Benfica. A partir do momento da substituição, eu não queria me alargar aí, porque temos que falar ainda nesses jogos. Mas ele, no jogo contra o Benfica, faz praticamente o mesmo. O que é que acontece? Contra o Benfica ele acabou por empatar, porque no fundo ele fecha ali a equipa, tranca ali e disse, bem, no Benfica não vai conseguir chegar à área. Mas também estava em desvantagem numérica e repara, aqui a substituição do Manafá para o lado esquerdo, não sei, é assim. O Zaidu não é o melhor. Eu acho que o Zaidu a esquerda também não é. Percebes? Mas ele acaba por condicionar. Mas a substituição do Zaidu acontece aos 79, coincide com o gol do Marega, percebes? Aquelas substituições a seguir já em cima do gol do Marega. E não é só isso, colegas. O Zaidu na primeira parte teve quase para... Eu pensei que ele fosse sair, pensei que fosse uma lesão grave. Depois o rapaz acaba por recuperar e faz o jogo praticamente todo. Provavelmente ele poderia estar tocado, digamos assim, e não estar a 100%, e o Sérgio Conceição, na minha ótica, pensou bem, vou tirar o Zaidu, vou pôr um jogador fresco como o Manafá, vou tapar ali o lado esquerdo. Eu acho que ele acabou de pensar bem. A coisa acabou por não resultar. Foi mais por aí. Mas deixa-me não resulta porque depois há sempre aquelas coisas que tu não controlas no futebol, que é como o lance que acontece, o primeiro gol do Giovanni. Não controlas. São lances de magia. Mas fala, Marco, o que é que tu ias dizer? Deixa-me dizer que o Sérgio Conceição teve bem na forma como montou a equipa. Acho que ali o 5-3-2 surpreendeu e acho que ali o Corona e o Filipe Anderson não estiveram mal. Acho que ali jogar com o Gruitch e com o Uribe, acho que limitam muito. O Porto já é uma equipa que, por norma, tem dificuldades em criar problemas ou construir jogo pela zona central.
Jogando com o Gruitch e com o Uribe, a coisa ainda ficou mais complicada. Sim, e partindo de 3 centrais e juntar mais 2 médios defensivos, que não tem nenhum destes 5 personagens tem uma grande capacidade de construção, sim, acaba por condicionar o jogo ofensivo, não é? Mas atenção que o Bruno deu um pormenor que é interessante. Marco, acrescentando isso que estás a dizer, eu concordo contigo, mas tens que pensar também numa coisa. Chocava-me se eu visse esta constituição contra uma equipa de um nível mais baixo do que o Sport. Com todo o respeito para equipas de meio da tabela. Porque o Bruno acrescenta ali um pormenor interessante tático do Sérgio Conceição. Ele também percebe que o Uribe e o Grujic não são os criativos e faz com que o Corona faça jogo mais interior. Percebes? O problema era para a bola chegar lá. Só que como é que tu fazias não, a bola chegar chegou. lá? Era, Marco, a bola chegou na primeira parte. Mas era como um jogo direto. Mas era mas é um jogo direto. Marquinhos, mas é um jogo direto. Não quero entrar em discussão, mas era um jogo direto. Não é aquele jogo direto dos centrais, do pontapé para a frente. Era um jogo direto do Corona com qualidade, porque ao entrava o Uribe, eu lembro-me do Uribe entrar, lembro-me do Zaidu entrar, lembro-me do Marega ganhar uma bola nas costas. Estás a perceber? Não é aquele pontapé para a frente. Não, mas para aqui. Mas a bola para chegar ao Corona ou ao Filipe Anderson, como é que vinha? Vinha dos defesas, em que geralmente era bola bombeada, e depois o Marega entre a defesa procurava atrapalhar para depois o Uribe e o Gruitch ganharem as segundas bolas para depois jogarem então nesses jogadores de maior criatividade e que conseguissem delinear as jogadas de ataque do Porto. Ou seja, não era um futebol apoiado, não era um futebol vistoso. Até porque se nós olharmos para o Sporting, não é? Se olharmos, o Bruno esteve atento a isso, Bruno, vou passar aí ao Bruno, até se olharmos para o Sporting, que era uma tática parecida com a que o Sérgio Conceição apareceu, o 3-5-2, e tu olhas ali para os dois médios mais posicionais, o João Mário e o Palhinha, e olhas para o Mateus Uribe e para o Marco Grujic, tens esse contraste que o Marco estava a dizer que o Porto não tinha, não é? A qualidade da posse. Sim, da posse. Mas a minha pergunta é, e os comentadores estavam a dizer, e eu concordo, o João Mário teve desaparecido do jogo. Completamente. E não é mérito do Mateus Uribe e do Marco Grujic? Também. Eu acho que, deixa-me só querer fazer aqui 3 destaques rápidos. Na equipa do Porto, e isso vai de encontro àquilo que estás a perguntar, destacar o Uribe, que para mim fez um jogo muito completo, apesar de ter as suas limitações, porque ele é um jogador mais defensivo, mas acho que o Uribe está muito bem. Na ausência do Sérgio Oliveira apareceu o Uribe. O Corona, para mim, principalmente na primeira parte, fez um jogo com muita qualidade. E o João Mário, o miúdo João Mário, que também gostei de muitos pormenores, mais na primeira parte, depois acabou por desaparecer um pouco. Mas sim. Isto vai de encontro àquilo que me perguntaste, que era em relação ao Uribe. Apesar do Uribe, como o Marco também já admitiu, que não é aquele jogador de transporte de bola, dessa qualidade, mas secou muito aquilo que foi o João Mário. Porque o João Mário foi um jogador que praticamente não apareceu em jogo. Aliás, tanto é que o Ruben Amorim substitui depois pelo Mateus Nunes. Acho que assim que se chama o miúdo. Não é? Porque ele percebeu que o João Mário estava completamente maniatado. Por quem? Provavelmente por Uribe, muito mais por Uribe, e o Grujic também acabava por tapar aquela zona onde entrava ali o João Mário. Sim. E não havia, então, aquela posse de bola que eu vi noutros jogos do Sporting, principalmente na primeira parte, o Sporting existiu muito pouco. Existiu muito mais forte do que o Sporting na primeira parte. Bruno, eu não sei se vocês repararam na primeira parte, até indo em contra novamente, não é defender, mas elogiando o Grujic e o Uribe. Marco, não sei se reparaste, na primeira parte há muitas finalizações de segundas bolas do Uribe e do Grujic. Eu contei aí umas 3 do Uribe, finalizações. São más finalizações, não são boas. Mas também é essa a ideia do Sérgio, é encostar as segundas bolas, conseguir pressionar ali o meio campo do Sport. Mas não vamos só focar-nos no Porto, porque o Sporting também fez coisas boas e coisas menos boas. Principalmente, na minha opinião, na primeira parte, com muitas dificuldades do Pote de aparecer. Acho que o Nuno Santos fez um jogo abaixo do que é expectável nele, ou pelo menos esta temporada. Nuno Santos, para mim, só apareceu na segunda parte a espaços. Na segunda parte a espaços. E num pontapé livre, já acabar que ele manda a bola, não se percebe o que é que aconteceu. Não se percebe o que aconteceu. Mas mesmo o Porro também achei que fez um jogo muito abaixo
do conseguido. Agora, pá, lá está. Do outro lado é o Porto, né? Marco, o que é que te apetece dizer sobre o Sporting Clube Portugal? Acho que acima de tudo, o Sporting demonstra ser uma equipa que está bem psicologicamente e mentalmente. Acho que fica bem patente pela forma como a equipa não se perde em campo depois de sofrer o 1-0. É que 1-0 sofre, é mesmo por... Não se pode dizer que haja ali propriamente um erro defensivo. É que o Marega engana-se e a bola para ajudar na bate numa defesa do Sporting e desvia do Adana. Portanto, talvez há ali um bocadinho de precipitação por parte do Adana, tenta adivinhar e então está mais balanceado para um lado para o outro. Mas defensivamente o Sporting causa muitas dificuldades ao Porto. Na primeira parte, basicamente, acho que só existe aquele lance ofensivo do Pedro Gonçalves, em que chuta com perigo, mas chuta por cima. Pá, não teve muito mais. Mas acho que, mais uma vez, com a entrada do Mateus Nunes, o Sporting começou a conseguir equilibrar o jogo na segunda parte. Porque o Porto entrou e tentou cercar-se da área do Sporting. E foi conseguindo, foi ganhando faltas, mas nunca sem conseguir criar grande perigo. E com a entrada do Mateus Nunes, o Sporting começou a equilibrar as coisas a meio campo e acabou depois por ser feliz no resultado. Num jogo que foi muito bem jogado, mas que depois realmente ali os jogadores como o Giovanni têm uma qualidade técnica acima da média, que eu, apesar de não achar um jogador fenomenal, é um gajo que marca muitos gols. Eu acho que pode ser um jogador muito bom, pai, sou-te sincero. Eu acho que pode ser um jogador muito bom, o Giovanni. Eu não entendo o que é que acontece com o Giovanni, porque eu acho que ele pode ser um muito bom jogador, pá. Eu acho que há algum discernimento na tomada de decisão, porque ele destaca-se, eu tinha a falar isso com o Marquito, ele destaca-se fisicamente, que é um jogador muito explosivo, muita velocidade, muita força, com muito arranque, mas parece sempre um bocado trapalhão, não é? E ele é importante nestas abordagens de a outra equipa já está um bocadinho mais desequilibrada ou não está tão fresca fisicamente, e nesse aspecto o Giovanni consegue se superiorizar e fazer valer aquilo que são as principais forças dele, percebes? E acho que é por aí, ele não consegue dar a entender-se muito, muito bem com o resto dos jogadores. Isto aqui não é por ser aqueles jogadores, acho que é mesmo limitação do Giovanni, ele acaba por não ser um jogador de 90 minutos, um jogador que consiga começar a acabar o encontro e fazer movimentos durante o jogo todo. E isso aí é idêntico, por acaso, até no caso disso, no Porto, o caso do Luís Dias, não é? Em que também acabamos por sentir um pouco isso por parte dele, embora eu acho que o Luís Dias tem mais potencial. Sim, o Luís Dias tem mais potencial técnico do que o Giovanni. Acima de tudo, parece-me que o Giovanni é um jogador triste, pá, mas isto posso ser eu a achar, mas acho que ele parece um jogador triste. Sim, Bruno, tu falaste do... Desculpa. Não, tu falaste de destacaste individualidades do Porto. Acho que não mencionaste o Sporting, pois não? Não, ou mencionaste ia mencionar agora. Era isso que eu ia te pedir. Pá. Na parte do Sporting, eu tenho pouco o Giovanni Cabral, pelos 2 golos que marcou, o Gonçalo Plata, porque sempre que entra em campo mexe sempre com o jogo, é aquele tipo de jogador que nenhum defesa gosta de levar. É um jogador chato, não para quieto, como se costuma dizer. E destacar o Nuno Santos também em espaços na segunda parte, mas eu queria destacar também pela negativa. Estava a contar com muito mais o Pedro Porro e o Pote. Também dizer que acho que o Sporting notou-se muito a falta do Nuno Mendes. Acho que o Antunes nem para os calcanhares do Nuno Mendes, e o Sporting acho que neste momento está a viver muito das subidas do lado esquerdo pelo Nuno Mendes. Vive muito disso. Ou do Pedro Porro, mas o Pedro Porro não apareceu hoje, apareceu ele no momento, mas o Antunes não conseguiu fazer esquecer, ainda perto o Nuno Mendes. Portanto, a destacar os 2 jogadores que entraram na equipa de Sporting e espaços, especialmente na segunda parte, o Nuno Santos. Na primeira parte, acho que o Sporting fez uma exibição bastante pálida. E sendo um bocado provocador, mas vou falar sério, porque o que eu vou dizer tem uma lógica.
vocês não acham também que fez falta o Sporar no momento em que o Ruben Amorim... Não, agora estou a falar sério. Para vocês entenderem. Para entenderem, por exemplo, nós estávamos no nosso grupo a falar sobre isso e o Sporting parecia muito sem ideias. E no momento em que o Porto faz o golo, normalmente o Ruben Amorim, o plano B dele é a colocação do Sporar para dar um ponta de lança mais fixo e com outra jogar nas costas com outra mais mobilidade. É chamado Pinheiro. O chamado Pinheiro. E eu pensei isso. O Sporar, o facto de não ter ali o Sporar, limitava o Sporting no sentido de vamos ver o que é que o Ruben Amorim vai inventar. O que é certo, pronto, é que entrou o Giovanni e estamos a falar da vitória do Sporting com o grande golo do Giovanni. Pronto, mas eu acho que desse sentido de segunda linha, de equipa B, plano B, o Sporar fez essa falta. Não sei se faz algum sentido. Eu acho que faz todo sentido. O Luís Rodrigues, pelo menos, está a concordar comigo. Não sei se ele está a ser irónico, mas está a concordar comigo, porque eu pensei essa cena. Não, eu concordo contigo num aspecto. É que o Sporting notava-se com o Tiago Tomás na frente, o Sporting não estava a conseguir chegar lá à frente com perigo. O Pepe também fez um jogo bastante seguro, na minha opinião. Agora, era preciso lá estar, meter... Pronto, numa altura em que estava a perder, era preciso meter esse tal Pinheiro. Muitos treinadores apostam nisso. E ele não tinha ninguém no banco. Teve o tal Abre-Latas, foi Giovanni Cabral, o Gonzalo Plata também desistiu Abre-Latas, mas não tem jogador da área. E isso vai de encontro àquilo que eu falo, praticamente ainda não estávamos no início da época, que era o Sporting precisa de comprar um avançado, na minha opinião. Sim. Dissemos aqui, falamos do Paulinho, falamos... E eu acho que é muito curto, esta manta é muito curta. Ainda para mais, agora com casos de Covid a aparecer, eu acho que ainda fica mais evidente as fragilidades do Sporting. Sim. Apesar que o Ruben Amorim tem conseguido colmatar essas fragilidades muito bem. Mas elas vêm lá de cima. Não sei se é que... Eu posso terminar. Com ou sem sorte, a verdade é que ele consegue pôr a equipa com bons resultados, não é? Mas também, por outro lado, temos os treinadores como o Jorge Jesus a dizer que, ao contrário do que é habitual, a minha equipa este ano tem 30 jogadores e é por causa do Covid. E agora também está a levar com elas. E se calhar falou demais. Mas no Sporting não sentimos isso. Não sentimos que temos ali 22 jogadores ou 25 jogadores de grande qualidade, qualquer um deles entra e faz a diferença, não é? E isso aí é a falta que faz ter mesmo que nem que seja uma alternativa ao Sporar, não é? E acabando de Sporar por causa do Covid, porque isto aqui tem que ser algo considerável na estratégia do clube, não é? Não é da equipa, é do clube. De facto faz falta outro avançado. Das mesmas características do Sporar. Mas realmente o Pedro Campelo... Sim, é isso que eu ia mencionar. O Pedro Campelo levantou ali, eu também dei por mim, principalmente a primeira parte, a perguntar onde é que anda o Luís Filipe, não é? Aquele o Luís Filipe teve uma lesão. O Luís Filipe teve uma lesão grave e eu não sei se ele já está recuperado ou não, sequer. Porque ele já foi há muito tempo que ele teve a lesão, não é? Ele teve uma lesão muito grave, é verdade. Mas teve uma lesão bastante grave. Portanto, é muito provável que ainda não esteja pronto. Na minha opinião, tirando agora, esquecendo esse pormenor, eu acho que, mesmo assim, acho que o Luís Filipe não é um jogador para uma equipa como o Sporting. Não. Eu acho que o Sporting é tal alternativa ao Sporar, percebes? Não? Repara, eu estou a falar do ponto de vista tipo, humano, tipo, falta um homem, estás a ver? É isto que eu quero dizer. Eu não quero botar atrás, o Bruno não pode porque não tem 1,43m, mas o Marquito já tem 1,80m, pá, mandem um Marco. Não, acho que está com base de osso ao Sporting. Deixa-me aproveitar aqui também uma pergunta do Luís Rodrigues. E parece que o gajo está interligado, mas por acaso eu ia comentar isso. Porque quando eu vi o Mateus Nunes a entrar, e até agora eu não vi nada de especial no Mateus Nunes. E acho que o Daniel Bragança, é Daniel Bragança, não é? Eu acompanhei um pouco no Estoril, a época passada, e realmente eu dei para mim a pensar porque é que este miúdo não tem mais oportunidades, ou pelo menos entra primeiro do que o Mateus Nunes. Não sei o que é que vocês acham disso. O que é que vocês pensam desses dois jogadores? Aquilo que eu estou a ver, o Ruben Amorim vê o Daniel Bragança como o substituto do Palhinha. Palhinha? Sim.
O Palhinha. Sim, foi para esse lugar que o meteu. Sim, de facto. Para meter ao Daniel Bragança. Ok, Marquinhos, mas ele mete numa fase em que o Sporting está a perder e ele tira o pivô defensivo para meter um médio mais de construção. Sim, mas sempre que ele tira o João Mário, é sempre o Mateus Nunes que ele mete. Portanto, mas é isso que eu queria dizer. Não, o Heller é a hierarquia. A seguir ao João Mário, vem o Mateus Nunes e porquê que não vê Daniel Bragança, percebes? Porque é o que eu te estou a dizer, porque ele vê o Daniel Bragança e o Mateus Nunes como os dois médios substitutos do João Mário e do Palhinha. Eu acho que é assim que ele vê. Caraca. Mas opa, eu não percebo nada de futebol, mas o Daniel Bragança eu não o vejo como um 6, meu. Eu não sei. Ele era médio ofensivo no Estoril. Eu vi-o sempre como médio ofensivo no Estoril, mas... Sim, mas ele não era... Ele de Reis também não é médio ofensivo. Ele é muito mais um 8 do que um 10, por exemplo. Mais um motivo para ele ser a substituição do João Mário. E tu vês muito mais facilmente entrar o Mateus Nunes do que entrar o Daniel Bragança para o lugar do João Mário. Eu acho que isso aí vai mais até da uma questão física, não é? Porque ele não deve ver o potencial físico que tem o Mateus Nunes. Eu acho que é isso, mas... E vamos usar aquela resposta que os comentadores costumam dizer. Nós não vemos os treinos, não sabemos como é que eles treinam e isso faz muita diferença, por isso normalmente mas olha o que é que ias dizer, desculpa, sem querer tomar o lugar. Olha diz lá. É aquela questão de que como jogas ali com dois médios, eles têm que ter características defensivas e ofensivas, e eu acho que passa um bocadinho pelo plano também, já digamos assim, o C do Ruben Amorim, poder jogar. O Palhinha é mais defensivo que ofensivo e o João Mário é mais ofensivo que defensivo. Certo. Aqui, jogar com dois médios com uma capacidade mais ofensiva, neste caso o Mateus Nunes e o Daniel Bragança, seja já um plano C para quando a equipa esteja a perder e jogar assim. Sim. No entanto, eu por aquilo que pelas substituições que o Ruben Amorim faz, e tendo em conta que ele só tem mais estes, eu se não me engano só tem mais estes dois médios, o Dumbiá não conta, está encostado, entretanto foi emprestado. Sim. Eu acho que não tem mais nenhum médio, assim de repente. Até deixa-me só... Portanto, eu acredito que ele depois pode adaptar, ele pode fazer adaptações, não é? Que não são adaptações. O Pedro Gonçalves, se ele quiser recuar um pouco... Sim, mas tendo em conta a posição que ele está a dar no ataque, não é? Sim, claro, eu estou dizendo numa possibilidade de plantel, não é? Digo eu por exemplo, se não me engano, foi contra o Braga. Se não me engano, contra o Braga, ele mete o Mateus Nunes para o lugar do Pote e o Mateus Nunes entra muito bem. Jogaram um bocadinho mais à frente. O Harrison também fazia uns momentos. Isso quer dizer nada. Agora, não, nem golinhos. O Harrison nem gol. Estou metendo. Não, eu percebo o que queres dizer, pá, mas foi nessa questão da hierarquia. Mas deixa-me só para terminar este assunto da Taça da Liga, porque ainda queremos ir ao jogo ao clássico da Liga Portuguesa e depois, quem sabe, pincelar um bocadinho o Braga-Benfica. Ricardo, o engraçado é que o Futebol do Porto parece ter ali uma lapata, né, como nós falámos há pouco. O Futebol do Porto no início da Taça da Liga desvalorizou muito a Taça da Liga, sinceramente. Eu lembro-me na altura dizer que eu não vejo o Futebol do Porto da forma como alguns portistas diziam. Taça da cerveja, um clube como o Porto tem que lutar sempre para ganhar troféus. O que é certo é que o Porto agora dá uma seriedade à Taça da Liga, mas não a consegue vencer, não é? Interessante. O que é que te parece esta situação? Parece-me cedo. Eu ia dizer outra, pá. O karma é lixado, pá. Não, é o problema, pá. Às vezes os dirigentes falam demais, até os treinadores e tudo mais, e pronto, e acabaram por vender essa ideia aos simpatizantes do Porto. E neste momento, acho que já nem os simpatizantes do Porto veem a taça da Liga como taça da cerveja, porque isso é tanga, né? Ninguém gosta de perder. Pá, especialmente se apanhares um adversário direto, estou à vontade de ganhar. Nunca joguei a bola, não é? Mas tenho sérias dúvidas que eles entrem lá para dentro sem vontade de meter as bolas na gaveta. Mas sim, é puramente karma, porque o Porto já esteve bastante próximo de ganhar a taça. Lembro recentemente até com o Braga, não é? E não teve sorte nenhuma, porque foi nos penaltis, podemos considerar que ali um pouco de sorte e faltou-lhe a sorte, e se calhar foi Deus a ouvir, não é? O cara falou, Deus deu, pá.
Deixa-me só corrigir uma coisa, Ricardinho. Nos penaltis foi contra o Sporting. Contra o Braga foi 1-0. Um gol de Ricardo Horta a acabar. O Ricardo, pois é. O do Sporting foi do ano passado. Por isso que tu... O ano passado foi contra o Braga, há 2 anos foi com o Sporting. Foi isso. Excelente. É por isso, Bruno, é por isso que tu estás aqui no 11, pá, essa memória. Não, opa, eu estava a pensar, a taça da Liga, parece a taça da Liga para o Porto, parece aquela miúda quando nós éramos novos, ela gostava da gente e nós dizemos assim, coisa feia. Pois quando a gente chega aos 25, ela é uma gata. E um gajo quer e não tem dentes. E o gajo quer, ela chega lá. Não é nada contigo. Olha, interessante, por acaso, só para terminar este assunto, que achei interessante aqui a colocação do Luís Rodrigues. O Sporting precisa urgentemente desta injeção de moral, que nem é pela taça. E isto é interessante, porque o Sporting veio de uma derrota para a Taça de Portugal, veio de um resultado muito mau, e realmente esta injeção de moral pode significar muito para eles não irem abaixo, não é? Não achas, era importante hoje não fazer pelo menos um mau jogo, mas ganhando foi ouro sobre azul, porque depois da eliminação da Taça de Portugal e com o empate com o Rio Ave... Diz? Foi ouro sobre azul. Pois, o ouro sobre o verde, no caso. Não, sobre o azul, foi mesmo sobre o Porto. Foi sobre o azul do Porto. Pois é, literalmente sobre o azul. Ele chegou lá agora, o Porto é que chegou lá. Não, mas sim, de facto foi bem. Não, era importantíssimo, sem dúvida. E agora para o que resta para o que resta não, para o resto, para os próximos jogos, para o campeonato, para não aparecer com a equipa triste, vamos dizer assim, era importante não perder e ganhando muito melhor. Aliás, acho que na final da Taça da Liga, independentemente do resultado, a equipa vai com mais moral para os próximos jogos. Eu permito-me só dizer uma coisa, de encontro àquilo que o Ricardo está a dizer agora. O Sporting demonstrou, eu vi o jogo contra o Marítimo para a Taça de Portugal, e o Sporting, apesar de ser um Sporting forte, pronto, houve ali algumas oportunidades que o Marítimo conseguiu aproveitar e bem, mas o Sporting contra o Rio Ave já é um bocadinho um Sporting nervoso. Ou seja, o Sporting que está a ganhar, eu ia tocar nesse assunto, é que o Sporting está a ganhar 1-0, e bem, no intervalo, e depois, na segunda parte, a equipa começa a acusar algum nervosismo, e mesmo depois do Rio Ave chegar ao empate, começa a saber um Sporting só com o coração e sem cabeça, e aliás, o Sporting praticamente na segunda parte, eu nem sei se chega à baliza com perigo, eu acho que nem há lances de perigo na segunda parte do Sporting, se não me engano, depois do empate. O que eu quero dizer com isto? O Sporting, que estava um bocadinho ansioso devido ao resultado do que aconteceu com o Marítimo, se calhar este resultado agora vem acalmar as águas outra vez e curar uma oportunidade ao Sporting. É isso mesmo. Sim, porque nós temos que ter sempre a noção de que a gente fala e brinca do Sporting e não chegar ao Natal e não sei o que mais. Isto também passa pela cabeça dos jogadores, não sabes? E claro, hoje eles dizem... o Marítimo e Rio Ave assim, pá, às tantas isto realmente é uma malapata também. Mas hoje, a equipa consegue ganhar o tamanho. Força, Marcos. Reparem uma coisa, se realmente o Sporting apresentou esses sinais todos, hoje ter conseguido manter a calma perante um resultado que, perante estar a perder e já perto do fim, foi já foi tipo um upgrade. Sim. Eu vou ser sincero. Também é muito diferente. Diz. Eu vou ser muito sincero. A gente gosta de futebol por causa destas coisas como aconteceu hoje, não é? Hoje é tudo, obviamente não é todo o mérito do Giovanni. Ok, não é todo o mérito porque é uma qualidade, é coletivo. Mas se o Giovanni tira ali uma jogada de mestre que faz 1-1 e lança ao Sporting, estás a ver? O que eu quero dizer não é uma jogada coletiva, não é o Sporting a reagir coletivamente ao golo do Porto e conseguir fazer um golo porque superiorizou-se. É uma jogada individual que dá o golo, certo? Não, é a minha opinião, não é desvalorizar. Aliás, eu estava a ver na Sport TV o jogo. Eu estava a ver o jogo na Sport TV e estava o Mr. Vítor Pereira a comentar. Aliás, eu até, se isto algum dia chegar à Sport TV, metam mais treinadores a comentar os jogos, porque é espetacular. E ele estava a dizer isso. Ele disse, eu creio que quem marcar um golo vai ganhar o jogo. Porque o jogo estava tão fechado taticamente. Quem marcasse ia ganhar um jogo. E ele depois, no fim, do Sporting dar a volta,
E ele diz mesmo isso, ele diz, é uma qualidade individual que define o jogo, é por isso que a gente gosta de futebol. Agora, sim, pá, vamos, acho que é uma injeção de moral muito boa para o Sporting, sem sombra de dúvida. Malta, vamos avançar, não é eu querer terminar com a minha opinião, mas vamos avançar. Porque temos outro grande clássico, que foi da... Isto é uma ditadura, pá, isto é fascismo. Posso fazer uma pergunta, Helder, para todos? Gostaram mais do jogo de hoje ou do jogo do Porto com o Benfica? Depois eu estou um pequeno eu respondo quando o Helder puser agora o clássico, eu respondo isso. Mas antes de dizer porquê? Porque nenhum dos dois jogos, pelos comentários, não é? Parece que nenhum dos dois jogos caiu no goto da malta que viu, não é? Ninguém disse que foi um grande jogo de futebol. Mas eu acho que acima de tudo foram bons espetáculos, pá. Não sei se discordam, não, pá, mas esquecendo a parte de tocar a bola e tudo mais, foram grandes espetáculos, pá. Sim. Tu gostas de ver distrital ao nível profissional? Acho que foi um bom jogo. Foram 2 bons jogos, mas... mas isto vamos já lá. Eu gostei muito. Deixa eu fazer a introdução, pá. Tem calma, pá. Deixa eu fazer a introdução. Não, vamos lá, então. Pá, temos este jogo, Porto-Benfica, não é? O clássico, um dos maiores clássicos do futebol português. Acho que até já se tornou o principal, não nos respeitando no Sport. Que foi o da Liga Portuguesa. Deixa-me ver qual é a jornada, porque eu não sei de cor. Agora fiquei mal. Foste tu, pá, que me desconcentraste, pá. Jornada 14, foco do Porto-Benfica, 1-1. O primeiro gol marcado pelo Benfica com a surpresa Alex Grimaldo, né? E o empate feito por... uns diziam que era o Taremi, mas o árbitro escreveu no relatório que foi o Camaré. Maltinha, como é que vocês viram este jogo? Bruno, vou começar por ti, tu tens aí uma opinião, já estavas aí a dizer, quando o Helder introduzir, por isso és tu que mereces, pá, tu respeitaste agora. Muito obrigado. Não, olha, respondendo àquilo que o Ricardo questionou, olha, comparando os dois jogos, eu acho que o Porto-Benfica foi um jogo mais intenso. Foi um jogo mais de garra, mais de luta, não houve. Em termos futebolísticos, acho que foram 2 jogos pobres, tanto um como o outro, na minha opinião. Sim. Comparando com clássicos que já vimos em anos anteriores, foi muito mais pobre, sem dúvida. Comparando os dois, acho que o Porto-Benfica foi um jogo muito mais aguerrido, muito mais de luta, houve mais intensidade em campo. Indo então ao clássico. Na minha opinião, houve uma grande surpresa. Tínhamos falado entre nós, no nosso grupo, estávamos todos admirados o que é que ia acontecer com o Grimaldo. Eu dei a minha opinião na altura e continuo a manter a opinião que disse na altura. Ele pensou, eu nunca tinha pensado desta maneira, mas ele pensou no Grimaldo como médio interior esquerdo. Ou seja, o Grimaldo, quando o Benfica fechava, quando o Benfica defendia, o Grimaldo fechava como médio interior esquerdo, passando, digamos, quase para o extremo esquerdo, o Darwin. Ou seja, o Darwin fechava no lado esquerdo e o Grimaldo vinha mais para o médio interior esquerdo, ok? Fazendo o meio campo a 3. Weigl, Grimaldo do lado esquerdo e Pizzi do lado direito, e depois na frente Rafa direito, Darwin na esquerda e Seferovic na frente. Isto era como o Benfica defendia, e na minha opinião foi aqui que o Benfica melhorou muito em relação ao jogo da Supertaça. Quando o Benfica atacava, aí é que se multiplicava-se este meio campo, passando o Grimaldo para o lado esquerdo e o Darwin saltava do lado esquerdo mais para o meio para apoiar o Seferovic. E foi assim que o Benfica acabou por surpreender o jogo. E porquê, na minha opinião? Porque o Benfica, além de ter sido, para mim, um dos jogos com mais intensidade demonstrou no Estádio do Dragão nos últimos anos, foi um Benfica com uma intensidade enorme, com uma entrega enorme, que já não via com esta intensidade há muito tempo. Eu nunca vi. Diz? Eu nunca vi, pai, mas eu sou novo. Sim, mas sei já aconteceu. Mas nos últimos tempos foi um jogo com uma entrega enorme. Parecia que cada jogador estava a lutar por outro jogador. Isso foi aquilo que surpreendeu o Porto. Para mim, na minha opinião, surpreendeu a equipa do Porto. Não estava à espera disso. E foi então esse ganho no meio campo. Porquê? Porque o Porto jogou com o Sérgio Oliveira e o Uribe, correto, no meio campo. E depois jogou com o Luís Dias e o Corona mais abertos. Ou seja, o Porto acabou por jogar ali com o meio campo mais pobre do que o normal. Porquê? Porque faltava ali o Otávio. E como faltou o Otávio, não houve ali uma compensação. E nesse aspecto,
o Benfica ao fazer o meio campo, ao defender com 3, o Benfica ganhava as bolas. Além da intensidade que demonstrou. Sem intensidade não conseguia ganhar essas bolas. Mas eu tendo a ter sem querer quebrar o teu raciocínio, porque é interessante, tu estás a fazer uma observação espetacular do jogo. E é interessante porque o Grimaldo fechar ali naquele jogo interior, fechou a zona onde o Corona apareceu muito hoje pelo Sporting. Estás a ver? Mas o Corona não apareceu assim no jogo contra o Benfica. Pois não, porque lá está, porque tem ali o caminho bloqueado e os jogadores eles não são robôs que o treinador diz é isto e ele faz isto. Se ele vê que não está a dar, ele procura outros caminhos. Mas se calhar é muito por aí, é interessante. Também. E para mim, na altura, acho que foi a Sport TV que pôs o Weigl como o homem de jogo, se não estou em erro, agora não tenho certeza. Na minha opinião, e também acho que o Weigl fez o jogo fantástico, mas foi muito, na minha opinião, por esse meio campo a 3. Nós tínhamos falado aqui antes do jogo da Supertaça, e eu tinha dito, na altura, com o meio campo, com o Weigl e o... como é que chama? O Taarabt. Era um meio campo que se destruía automaticamente rápido. Porque é um meio campo muito desequilibrado. Ficou o Weigl praticamente sozinho porque o Taarabt é um jogador de... Como é que eu ia dizer isto? De pega na bola e rasga e perde a bola. Não é? E neste momento, como o Weigl tinha, digamos, o Grimaldo e o Pizzi ali na ajuda, o Weigl conseguiu cobrir muito bem aquela área. Portanto, para mim, o segredo do Weigl ter sido o melhor jogador em campo tem a ver também com a compostura no campo, com a ajuda do Grimaldo e a ajuda do Pizzi. O Porto não conseguiu perceber essa leitura, na minha opinião, não conseguiu, teve dificuldades em perceber isso. Se calhar Sérgio Conceição tentou perceber e nos últimos 20, 25 minutos ele tentou tapar ali o meio campo com as entradas. E, aliás, o Benfica também, mesmo contra 10, acaba por não ter grandes oportunidades de gol. A verdade é essa, tirando uma do Rafa. Mas tinha a ver então com essa superioridade em termos de meio campo que o Benfica teve muito melhor no jogo do Dragão. Mas eu não sei se concordas, Bruno. Força, Marco, força. Não sei se concordas, Bruno, mas, por exemplo, o Benfica sentiu-se muito mais confortável quando o Porto tinha a bola. Em que o Porto, muitas das vezes que tinha a bola, parecia que não sabia o que fazer a ela. Tinha muitas dificuldades com a bola. E depois acontecia uma coisa que é, o Porto, quando joga em 4-4-2, os dois médios jogam um ao lado do outro. E se houver ali espaço entre a linha de meio campo e a linha da defesa, o espaço entre linhas, o Rafa, principalmente na primeira parte, se não me engano, soube aproveitar muito bem, porque acelerava o jogo e ele ficava sempre... Em diagonal, sempre que acelerava o jogo, muito fortes. A defesa do Porto ficava sempre em apuros. Porque o Benfica teve 3, 4 oportunidades de golo, não tenho agora a ideia. Mas estas situações em que parecia que a defesa do Porto parecia que ia quebrar a qualquer momento, se calhar teve para uma dúzia delas. Geralmente é que depois acontecia, ou que se ia mal. Por exemplo, lembro-me de uma que o Darwin faz um cruzamento completamente sem nexo. E pronto, e que se perdeu por causa de más opções da equipe. Individuais. Sim. Acho que a nível do Porto, o Corona acabou por estar meio desaparecido. Não sei se também por causa dessa situação. Também foi um jogo bastante duro para o Corona. Os jogadores do Benfica foram durinhos com o Corona. Sim. Não, lá está, foi a maneira de o trabalhem, não é? Eles fizeram falta atrás de falta para travar. Sim. E ele não já dizia o outro, sou eu, as faltas são para ser feitas, né? Certo. Vale faltas, não é? Acho que o Pizzi também demonstrou neste jogo outra entrega. Isto também demonstrou uma intensidade que se calhar já não demonstrava há bastante tempo. Não vai mais nenhum jogo assim, gajo. Não, aliás, todo... Diz, Ricardo. Não vai mais nenhum jogo assim. Sim. Não, toda a equipa do Benfica, eu acho que o Benfica surpreendeu toda a gente. Surpreendeu o Futebol do Porto e surpreendeu o próprio Benfica. Acho que surpreendeu toda a gente em todos os sentidos. Sim, mas continua, Marco. Força. Agora, indo encontrar aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que aquilo que acontece é que o Benfica tinha vindo de perder a Supertaça contra o Porto. Portanto, o Porto, podemos dizer assim, é que estava bem e o Benfica é que estava mal. Portanto, o Benfica é que tinha que fazer alguma coisa diferente para conseguir contrariar o Porto. O Porto, como
tinha ganho a princípio ia jogar num modelo muito parecido daquele que jogou contra o Benfica no Supertaça. O Benfica, ao mudar porque tinha perdido, tem a maior... Diz? Sem o Helder disse uma coisa interessante. Sem o Otávio, que eu acho que também teve muito aí a chave do jogo. Faz muita diferença. O Otávio é um 8 puro, pá. O gajo tem qualidade defensiva, qualidade ofensiva. Sim, mas o Otávio, a questão é que o Otávio ia levar também os níveis competitivos. Então, pá, sabes? O Benfica tem um nível... Porque uma pergunta que eu ia te fazer, Marco, que eu achei interessante, foi que o Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, antes do jogo, ele fala que eu podia dizer aqui 2 ou 3 11 que o Benfica fosse fazer. Achas tu, em algum momento, num desses 11 que o Sérgio Conceição pensava, o Benfica ia colocar o Grimaldo naquela posição? Não, acho que não. Sinceramente, acho que não. Mas acho que foi... Foi aquilo um pouco que também nós falámos. Acho que aquilo também foi a tentativa, se calhar, também de tentar explorar o Nanu e também depois de dar outra segurança defensiva, depois também através daqueles movimentos que o Bruno elencou. O Nanu, para todos os efeitos, era o elemento mais fraco. Mais estranho, não tinha tantos jogos, não estava tão coordenado com a equipa e que o Grimaldo é muito bom a atacar. Sim, ele disse. E realmente gozou de uma liberdade, porque depois nós até vimos o Grimaldo num lance na área a cabecear. Gozou de uma liberdade que realmente ele era um avançado interior. Era um extremo que vinha da ala para o meio e que era tipo Joker, aquele que era imprevisível e que realmente... Ricardão, solta-te, Ricardão. Podes dizer o que quiseres, passa o jogo, solta-te no filho. Até me sinto mal. Não, pá, eu acho que foi a vocês que vos disse. A primeira coisa que eu sinto do jogo foi que espetáculo, pá, que espetáculo incrível, meu. Eles andaram todos à pancada, meu, foi espetacular. O futebol foi muito pouco, mas de resto foi espetacular. Não, pá, eu gostei muito do jogo, pá, também se calhar sou suspeito para falar, mas ver as duas equipas com muita entrega, especialmente se calhar os do Benfica, mas tudo muito bem. Não, o Porto era um pouco aquilo que o Marco estava a dizer. O Porto estava à espera de muita coisa, mas não estava com certeza à espera que o Grimaldo aparecesse a médio interior, não é? E que fizesse tanta diferença, que desenvolvesse tanto no ataque e que cobrisse também muito, muito bem as saídas do Corona, e acho que esse foi o ponto-chave. Por outro lado, também o Otávio faz uma falta incrível. Eu não sou o maior apreciador do Otávio, mas reconheço que na manobra ofensiva do Porto, especialmente, dá muita qualidade, dá muita tomada de decisão e dá uma coisa que se calhar, eu não me lembro de ter visto, sou novo, mas não me lembro de ter visto da intensidade que o Porto, pela primeira vez eu vi, que não teve a mesma que o do Benfica. Eu só tenho pena pá, que tenha sido que o Málaga não tenha conseguido aparecer. Foi uma pena. Não, eu ia surpreendeu. Depois do Porto ficar reduzido a 10, a melhor oportunidade de golo é do Porto. Logo a seguir, do Marega. Na zona de penalti, como é que é possível? E aquilo, dor de cabeça, dor de peito, dor de pé. A mesma coisa que aconteceu hoje contra o Sporting. Só que contra o Sporting, ele acertou na bola e enganou-se e meteu lá dentro. Ele ali tentou cabecear e acertar e pronto. Eu nem sei, ele tentou cabecear, tentou dominar com a ânguia, tentou fazer alguma coisa ali. Não percebi o que é que ele fez. Sei que... É muito complicado, mano. É muito complicado. Uma resposta rápida. Vocês concordam, não sei se concordam comigo, mas é um resultado justo. 1-1. O empate é um resultado justo. Sim. Ou 1-1, 2-2, está bem, pronto. Pá, o empate, não sei se concordo, seria sempre um resultado. Eu estava até aqui a pensar, é assim, aquilo que alguém disse, um comentador disse que o empate é justo, mas se tivesse que haver um vencedor, já ficou ali, já está. Teria que ser o Benfica, eu acho que isso. Aqui. Concordo. Eu também. Eu faço nas palavras do Marco as minhas. Diz isso.
Tu paraste, Helder. Tu paraste. Porque está a bloquear, está tudo parado, está a parar, está a falhar a luz como no Moreirense Vitória de Guimarães, pá, está a falhar a luz. Não, eu ia dizer, tal e qual as palavras que o Marco disse agora, acho que o empate se ajusta, a haver um vencedor, acho que seria o Benfica. Eu vou só deixar uma nota. Eu vou deixar nota de louvor ao Taremi, que é um jogador que eu aprecio muito e acho que teve um azar e ficou. Parece que ele ficou até abalado com a expulsão e tudo mais. E pronto, acaba. Assim, a expulsão acho que não é discutível, mas é justo para aquilo que o jogador fez no campo, não poder acabar o jogo e pá, fica no meu pensamento. Eu ia terminar este assunto queria que vocês, uma observação que é, o Benfica esteve melhor, mas nem tudo esteve bem, o Porto esteve menos bem, mas nem tudo esteve assim tão mal. No sentido que eu do Porto gostei, acho que o Sérgio Oliveira voltou a fazer um excelente jogo, o Taremi fez um bom jogo, fez um bom jogo. No Benfica, o Gilberto claramente mostra que não tem andamento para isso. Deixa-me só te fazer então aí um ponto, porque estás a falar bem do Sérgio Oliveira que fez um bom jogo, só que claramente eu acho que era um jogo que o Sérgio Oliveira precisava de ajuda no meio campo. Portanto, o Uribe estava com mais tarefas defensivas, tendo em conta com esta nuance tática que o Benfica apresentou, se calhar o Sérgio Conceição, a alguma altura da segunda parte, se calhar precisava de ter tirado um dos pontas de lança para reequilibrar o meio campo, e aí fazia falta se calhar um médio mais virtuoso, porque ainda hoje o Porto não pôde contar com o Sérgio Oliveira, teve que jogar com o Gruitch, que é muito mais defensivo. Falta claramente um jogador semelhante ao Sérgio Oliveira que o Porto tenha para quando quiser jogar com 3 médios ou não puder contar com o Sérgio Oliveira. Sim. Mas eu queria que vocês, o que é que vocês acharam, porque é o que eu estava a dizer, o Gilberto para mim voltou a mostrar que não tem andamento para isto. Acho que o Seferovic volta a mostrar que também é complicado. E o que é que vocês acharam das individualidades? O que é que vos apetece dizer das individualidades do jogo? Bruno, eu começo por ti, que eu sei que tens 100% de acordo. Do lado positivo já falei, da parte do Benfica, o Grimaldo, o Rafa e o Weigl. Sim. Acho que o Weigl teve muito bem. Da parte negativa, sem dúvida, Gilberto e Seferovic, 2 homens a menos. Parte do Porto, Sérgio Oliveira, enquanto teve pulmão, teve em todo lado. O Pepe, pela garra que demonstrou mais uma vez em campo. O Corona a espaços. Do lado negativo, realmente, não queria destacar um único jogador no Porto, mas se calhar o afundanço do meio campo do Porto, que não conseguiu. E o Marega, mais uma vez, acho que o Marega teve um jogo fraco, mais uma vez. Sim, é o Marega, é complicado. Tu, Marquinhos, o que é que te apetece aí das individualidades? Pá? Não, realmente o Weigl foi um jogador que acho que notou-se que acho que a alguma altura disseram assim, tu ficas à frente da defesa e esse espaço aí é teu. Tens depois o apoio do Pizzi, mas esse espaço é teu, domina aí, e ele realmente conseguiu dominar essa zona do terreno e lá está, fala-se da forma como o Benfica depois conseguia recuperar as bolas e lançar aqueles um ataque mais rápido, que é naquilo que o Benfica é mais forte, e passou muito por aí. Acho que o Rafa também teve muito bem quando conseguiu desequilibrar, e o Porto também deu espaço para isso. Realmente menos bem. O Darwin, acho que se ele tem tido melhores decisões, acho que o Benfica poderia ter criado mais lances de perigo. Acho que é um jogador que trabalha bem, mas precisa ainda perceber melhor quando é que tem que passar, quando é que tem que chutar. E ter é preciso saber tomar boas decisões, não é? Tens que saber tomar boas decisões. Exatamente. Não podemos, o Darwin, se soubesse tomar boas decisões, não estava no Benfica. Digo eu. Do lado do Porto, o Marega pelo lado negativo, não só por aquilo que ele não faz, mas por aquilo que ele faz, e depois quando chega a hora da verdade não consegue estar à altura. É complicado. É complicado. O Marega é um jogador muito complicado. Sim. O Sérgio Oliveira. Ricardo, tu, Ricardinho, vamos lá, dá aí 2 nomes.
Dois nomes, vai só dar dois nomes, um do Benfica e um do Porto. Tu é só Do lado do Benfica, eu, além dos destaques que eles deram, vou dar destaque ao Pizzi, pá, que eu nunca vi correr tanto e de jogar com a faca na boca, pá, foi lindo, meu. O gajo deu tudo naquele jogo, mas ele não vai fazer mais nenhum jogo assim. Do lado do Porto, acho que o Sérgio Oliveira e o Pepe, vou destacar os dois, tiveram muito bem no jogo todo. O Sérgio Oliveira que conseguiu. O Pepe é o melhor central português de sempre, pá. Estou agora a afirmar isto aqui, não trazer nenhuma. Eu sou fã incondicional do Pepe, meu. Estou sincero. E agora, ele ia há pouco tempo a entrevista que ele deu ao Jornal Expresso. É pá, fantástico. Eu sou fã incondicional do Pepe. É assim, pá, foi um jogo de muita luta, de muito combate. Os clássicos são mesmo assim. Leva-se mais, dá-se mais. É assim que estes jogos são feitos por isso. Só uma nota, porque nós costumamos também criticar, e o Sérgio Conceição deu um banho tático ao Jorge Jesus para a Supertaça. O Jorge Jesus desta vez superou o Sérgio Conceição. Mas como o campeonato, e como eu costumo dizer, não é feito só com estes senhores, também temos aí ao Marquinhos, quero que te fales rapidamente do Passos Ferreira Braga. O Passos Ferreira surpreendeu, entre aspas, o Sporting Clube de Braga, né? E depois vocês comentam e tiverem apontamentos para dar sobre o resto das equipas, estão à vontade. Marco, comece por ti. Acaba por... Não surpreende o Passos Ferreira, mas também acaba por desiludir um bocado o Braga. A mostrar aqui alguma inconsistência a nível de resultados. Até vinha de um resultado bastante positivo para a Taça de Portugal, em que até fez descansar vários jogadores e acaba por agora cair na mata real. Não acaba por não ser surpreendente, porque o Porto já caiu lá, o Sporting teve dificuldades, o Benfica teve dificuldades quando jogou contra o Passos Ferreira. Portanto, já não surpreende ninguém, e o Bruno Costa acho que está a fazer um campeonato muito interessante. Acho que está a ser um jogador muito interessante. E ali ao lado com o Eustáquio e com o Luís Carlos, opa, não me canso de dizer que está um trio muito interessante. E o Passos Ferreira, com o Pepa, demonstra que não tem medo de jogar contra quem quer que seja e que tem equipa para ganhar. Fez a primeira parte que foi mais sofrível, acho eu. Acho que o Braga teve mais perto de marcar na primeira parte que o Passos Ferreira. Só que o Passos Ferreira na segunda parte houve ali uma quebra, o Galeno não apareceu, não esteve bem no jogo. E acho que o Braga ressentiu-se um bocadinho disso. Mesmo Ricardo Horta também não. Também teve muitas dificuldades. Falha um gol de baliza aberta, claro. E o Passos Ferreira, muito no seu ritmo, muito no seu jogo, que é uma equipa muito unida, está bem trabalhada. Os jogadores jogam, sabem bem o que têm que fazer, têm processos muito bem trabalhados. E ganhou com muita neutralidade. E é uma equipa que promete vender cara a vitória a qualquer um. Antes de avançarmos, quem é que está aí a ouvir o relato aí de fundo? Pá, cortem o relato, que isto está aí dá interferência. Pá, parece aqueles redes antigos dos velhotes ao domingo. Bruno, o que é que tu queres destacar desta jornada? Pode também destacar o Passos Ferreira. Sim, não, eu acho que não há necessidade. O Passos Ferreira realmente foi um grande destaque. Eu pensei que o Braga fosse aproveitar para se aproximar dos ditos grandes, mas ainda não foi desta. O Braga falhou porque o Passos também teve muito bem, uma equipa muito bem trabalhada pelo Pepa, mas queria destacar a derrota do Boa Vista no Tondela. É incrível este Boa Vista, está em último. Um Boa Vista que eu sinceramente acreditava muito no início da época. Aos 30 minutos tinha 2 jogadores expulsos. Acontece tudo este Boa Vista. Nem o Josualdo... Mas, Bruno, eu sei que teve esse pormenor, não é? Muito ingrato do Boa Vista ficar a jogar com 9 logo a maior. Mas também revela bem que se calhar ali o centro da defesa que tem ali problemas que se calhar o Boa Vista precisava de comatar. Eu acho que o Boa Vista não tem assim tanta falta de qualidade. Acho que é mais o problema mental neste momento que está a pairar sobre o Bessa do que outra coisa. Eu acho que neste momento eles precisam de contratar o Gustavo
Pronto, no sentido, se calhar os jogadores precisam de ir ao psicólogo, percebes? Porque muitas vezes acontecem estas situações. O Vitória, aqui há uns anos, começou nesta espiral, e veio parar à segunda. E o Vitória, na altura, tinha uma excelente equipa. O que eu quero dizer é que tenho receio, porque agora, custa-me ver o Boa Vista nesta situação. E se calhar, se não vão à bruxa, como se costuma dizer, daqui a pouco o Boa Vista cai nesta espiral. E vai ser difícil se encontrar. Eu estou em último, nesta altura. Exatamente. Pronto, destacar também. Queria destacar também a vitória do Moreirense sobre o Nacional. Foi preciso o teu amigo César Peixoto ir embora para o Moreirense ganhar o jogo, não é verdade? Já vou em sétimo, pá. É verdade. Já vai em sétimo. E destacar também o regresso das vitórias ao Algarve, a Portimão, e o Portimonense a dar um salto e a fugir da linha d'água. Pá, deixem-me só destacar o Marítimo. O Marítimo tem vindo... desde que trocou... Desde que o Luís Vidigal... Claro. Desde que o Luís Vidigal foi embora... Também, mas já, malta, a internet não está a ajudar a gente, está a falhar bastante. Não sei se já está regularizado, deixa ver, isto aqui não está fácil. Estamos todos on, o Bruno está ali parado, o Marco também. Não, ok, já parece que estamos de volta. Acho que o Helder está na bolha dele, pá. É a bolha da internet, o Helder está a falhar, pá. É aqui em Balão, o que é que és? É a tempestade Gaetana aí que está... Daqui a pouco já não falta nada, então. O Gaetano veio para a Braga, não joga, mas só para aí vento e chuva e anda malado. Mas, sim senhor, pá, e o Forense, Bruno, o Forense não perdeu, né? Também não jogou, também isso ajuda, não jogar. Queria destacar a geada em Guimarães, não é? A geada em Guimarães é o grande destaque da jornada. Ninguém falou disto, pelo menos eu não vi, mas vamos ser sinceros. Vocês não acham que é um bocadinho mariquice? Vocês não... Olha, eu sou do tempo. Eu trouxe aqui na semana passada que víamos jogos do Dinamo de Kiev contra equipas portuguesas e Dinamo de Moscou, etc. Bolas laranjas, campo, cravadinho de neve, o Porto com Panharola. Aquilo nem era um campo, era um pântano e jogava-se a bola. Hoje em dia, um bocadinho de gelo na relva, ai que já não joga. Eu não sei. Aquela imagem que nós pusemos no 11 acho que é do Sivaspor. Creio que é do Sivaspor. Agora não tenho a certeza se é o Başakşehir Sivaspor da Turquia. É para um campo cheio de neve, meu. Eu olhei para aquilo e disse assim, poxa, meu, os gajos de Guimarães é gelo. Tipo, não sei, parece um bocadinho de mariquice, mas pronto. É a Liga Portuguesa. Olha, já não dá para muito mais hoje. Já não vamos conseguir ir ao Benfica Braga. No fundo, o Benfica Braga vai se resumir muito a um Benfica cheio de malta de Covid, cheio de Covidentes, não é? E o Braga na máxima força, por isso, vai ser mais ou menos isso. Vamos ver como é que aquilo vai dar. Vamos lançar o remate final. Mas será que vai haver jogo? Vai haver jogo, não vai? Vai, o Benfica disse que ia. Sim, o Benfica já disse que sim. E o Jesus acho que vai poder ir para o banco. Acho que é o único. Acho que está a equipa técnica toda infectada. Acho que ele hoje deu o treino sozinho. Eu estou-me a rir porque hoje em piada quando leio a notícia. Jesus dá treino sozinho. Olha lá, eu se fosse adjunto do Jorge Jesus, para aturar o gajo não é fácil. Eu ia para a porta do supermercado para ver se apanhava Covid, sem máscara também. Não é fácil levar com ele. Há lá uma cena, mano. Há uma cena no Porto Benfica, que ouve-se o berro dele. Ele diz assim, Pizzi, anda para aqui, caralho. Mesmo assim, muito forte. O homem não é fácil, Parece que ele acordou outra vez, porque ele andava tão adormecido, Era o que eu ia dizer. Deu vontade no fim do jogo dizer bem-vindo Jorge Jesus, não é? Parece que aquela... não é? Porque a verdade é que isso... É bem-vindo Jorge Jesus. Já passou como é que se chama o lag? Como é que se chama aquela cena quando um jet lag. Já passou. Mas já era mais que tempo de passar, não é? Ele veio do Brasil, já era mais que tempo. Já está de volta. Pronto, maltinha, vamos ao remate final para terminarmos o 11. Ricardo, começa por ti, lança aí o teu remate final. É um remate meio estranho, pá. Eu ia trazer a notícia do Inter de Milão mudar, estar a ponderar, não, acho que parece que a decisão está tomada. Vai mudar o nome e o símbolo
tudo, pelos vistos, os motivos são aparentemente comerciais e por internacionalização. Isto é uma tomada de decisão por parte da gestão, que é da Suning, acho que estou a dizer bem, o Suning, que é uma empresa chinesa que detém o Inter de Milão, e pronto, e mantemos a onda da descaracterização dos clubes. É o que eu sinto, pelo menos. Se bem que não muda assim tanto, mas é um pouco aquilo que eu sinto. E puxar o assunto, só para deixar no ar, como é que fica o Boa Vista com a sua direção aparentemente a saltar fora, ou a largar o clube? Porque estava numa condição idêntica à do Inter, não é? Era uma empresa que tem o Lille, ou detinha, e detinha ou detém o Boa Vista, e fica... Não sabem como. Eu não sei se isso ficou realmente fechado, se foi só... Não sei como é que está o Boa Vista. O Boa Vista está uma confusão que nem é bom. Quando a gente pensa que aquilo vai avançar, aquilo entra num estado de sítio. Aliás, o Boa Vista arrisca-se a acabar a primeira volta e só ganhar o Benfica, que é obra, hein? Bruno. Não tem muita piada, mas é isso. É verdade. Bruno, o teu remate final. Olha, o meu remate final é um remate positivo. Tem a ver com o primeiro cartão branco mostrado no Campeonato de Portugal. Por coincidência, estava lá o Edgar Davids no banco. Foi um jogo Esperança de Lagos. Foi um jogo no Algarve, mais um, não é? E-me acusar de eu adorar os jogos do Algarve. Um jogo entre Esperança de Lagos e o Olhanense, em que o jogador do Olhanense, pronto, isto foi logo no início do jogo, o jogador do Olhanense, sem querer, estavam 2 bolas no terreno do jogo, e ele pensava que o quarto já tinha apitado, e ele pegou numa bola com a mão, e o Arto marcou falta, e então o jogador do Esperança de Lagos, o que é que faz? No livre, que tem a favor, põe a bola fora. Então o Arto pega, saca de cartão branco, e mostra o cartão branco ao jogador Esperança de Lagos, por esse fair play. Eu não sei se vocês conhecem o cartão branco, isto é uma novidade no mundo de futebol, mas tem a ver com estes gestos de fair play. Portanto, isto também é muito, não é isto, é muito, isto é o mais importante por vezes no futebol, fair play, a amizade, o respeito, e o jogo Esperança de Lagos, Olhanense, que não deixa de ser também um mini derby no Algarve, teve esta situação que muito me apraz, e fiquei muito contente com esta situação do cartão branco e do fair play mostrado pelo jogador do Esperança de Lagos. Eu só sei que o Edgar Davids em 2 semanas já viveu de tudo aqui em Portugal. Já foi expulso, já foi expulso, cartão branco. Eu não sei se está de óculos ou não. Não sei se ele vê. Ele normalmente jogava de óculos, agora não sei se ele está de óculos no banco. Eu vi uma fotografia, ele estava de óculos, mas... Não, mas ele deve estar assim, tipo isto, não é um campeonato profissional. Eles quando chegar lá acima, mas isto não deve ser. E tu, Marcos? Ele está sempre de óculos, deve ser uma chatice para a mulher. Pedimos desculpas em nome do Marquinho. Pedimos desculpas. Temos que criar um problema. Queres ter as feministas aqui a bater à porta? Eu disse... Por amor de Deus, pá, né? Marquinhos, avança para o mato, vai, chuta bem. Olha, vai para o Leicester. Hoje venceu o Chelsea por 2-0 e está é o líder provisório da Premier League. Pode ser ultrapassado por Manchester City e por Manchester United, mas o que vale a pena realçar é que o Leicester parece estar aí para a luta e está a fazer um excelente campeonato. E vamos ver, quem sabe se o Leicester não volta a fazer uma história. E é engraçado que o Manchester City começou tão mal o campeonato, o City, não é? E agora já consegue estar lá em cima a lutar novamente por os outros também não estão propriamente a fazer um campeonato brilhante, não é? Ok, sim, isso é verdade. Mas o que é certo é que um Tuga foi para lá e ajudou aquilo a estabilizar. Força, Bruno, o que é que ias dizer? Não, só antes de terminar, dar um destaque. Eu prometi que ia dar esse destaque. Quem me trouxe esta notícia do Esperança de Lagos Olhanense foi a nossa repórter de campo, por acaso, que é a minha esposa, que está sempre atenta a estas notícias do futebol. Ela é que me disse, olha, tens uma notícia porreira para levar no Olhanense, no Esperança de Lagos Olhanense. E olha lá, a repórter de campo anda a trabalhar bem. Eu prometi que hoje, depois do remate final, ia dar destaque à nossa repórter de campo. Portanto, fica aqui a nota.
Ela esta hora não está a ouvir, mas quando ela ouvir, de certeza que vai ficar orgulhosa e vai continuar as nossas pesquisas, de certeza. Bruno, eu só tenho a dizer que o cachê dela sai do teu ordenado. Já é normal. Para a semana sais tu, vem a tua mulher, que a tua mulher até faz melhor trabalho. Olha. Não, maltinha, está feito o 11. Vamos descansar. Aproveitar para relembrar. E nós não temos um grande impacto, mas o pouco impacto que nós temos eu quero aproveitar. Marco, e quem sabe depois nós colocamos isto no Facebook. Só para deixar, fiquem em casa, deixem de ser, e eu vou ser muito sincero, muito honesto, deixem de ser burros. Sejam diferentes, sejam rebeldes, fiquem em casa, porque os burros já andam lá fora e isto não está nada fácil. E protejam-se a vocês e sobretudo protejam os outros, porque isto não está nada fácil, e façam a vossa parte. Este foi o 11 para cada lado, um abraço para todos vocês, partilhem. Ricardo, carrega no sininho. um abraço, fiquem bem. Boa semana. Um abraço a todos.